Glória a Jesus. Podemos tomar assento? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Mas se vocês quiserem vir um pouquinho mais para frente, seria melhor até para... Porque depois vai ter um videozinho que vocês vão ter que me ajudar a ler as letrinhas. Eu não sei quem enxerga bem de longe, mas se quiserem vir para frente é melhor. Quero agradecer a presença de todas as irmãs, né? Eu acredito que daqui a pouquinho vai chegando mais algumas outras por causa do trânsito, do trabalho. Deixa eu me organizar aqui. Como a gente já vem trabalhando, né? Agora a gente teve um mês na interrupção dos assuntos por causa do nosso chá, que foi uma bênção, que a gente viu essa igreja repleta, né, de irmãs, de convidadas. Foi uma bênção, foi muito bom. Nossa querida irmã Patrícia, lá do Jardim Botânico, veio. E foi muito bom. Então, a gente teve uma pausa, né, nas nossas palestras e retornamos hoje, então, com esse assunto, que nem a Dani falou, um assunto muito importante. Claro, né, irmãs, eu quero acreditar, do fundo do meu coração, que todas aqui são contra, né, o aborto. Só que a gente, por causa das manipulações... todas as coisas que a gente escuta, às vezes por uma falta de posicionamento, por falta de conhecimento, a gente põe algumas vírgulas. Ah, mas que podem vir na nossa direção e a gente saber lidar com isso, ter um posicionamento para que, quando vê, a gente não esteja até apoiando de uma certa forma. E a gente, muitas vezes, é levado, irmãs, por muitas ideologias, né, por muitos pensamentos. Então, a gente vai abordar isso hoje. A gente está vendo ali no primeiro slide o título, né, que fala o que você precisa saber sobre o aborto. E vamos iniciar com algumas questões cruciais. A Cássia vai botar o próximo slide. E a gente vai então, falar um pouquinho sobre o que eu listei ali, que diz assim: o embrião, o feto, é um ser humano e, como tal, tem direito à vida? Em que casos a prática do aborto pode ser aceita pelos cristãos? O que fazer quando é preciso decidir entre as vidas? Até que ponto os cristãos são obrigados a respeitar leis que consideram contrárias à palavra de Deus? Então, são essas questões que a gente vai tratar um pouquinho hoje nessa reunião sobre este assunto. A gente vê que aborto, irmãs, como todas sabem, é uma interrupção da gravidez mediante a morte de uma criança de maneira provocada. Ao contrário daquele termo usado, aborto espontâneo, que todas nós sabemos, como mulheres, que é algo que não é da vontade da mãe, é algo natural, a perda de um bebê contra a sua vontade, né? Então, a gente vai falar sobre o aborto causado, provocado, tirado a vida desta criança. Então, o que pensar sobre o aborto, nós, como cristãs? A gente sabe que é um assunto muito polêmico. Se nós formos conversar esse assunto com diversos tipos de pessoas, a gente vai dar pano na manga. Então, a gente sabe que tem a questão do estupro, a gente sabe que tem as questões de má formação, síndrome de Down, e a gente vai ver várias questões que são abordadas. Irmãs, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem e analisem comigo é que nós vivemos num mundo caído. Num mundo
tomado pelo pecado e pela ganância do homem. Então, a gente não pode esperar muita coisa desse mundo. A gente não pode esperar que essas pessoas que não têm Deus pensem da mesma forma que nós, porque a nossa prática de vida vem da palavra de Deus. A prática de vida dessas pessoas, que a gente não sabe quais delas são filhas de Deus e quais delas vão se render ao Senhor, elas têm um pensamento caído, um pensamento pecaminoso, onde elas vão pensar sempre em si mesmos e nunca em Deus e na sua palavra. Então, aí já é um ponto que, como é difícil discutir este assunto com pessoas não cristãs. E que nem o meu pastor, eu conversando com ele esses tempos, e aqui, irmãs, eu não estou para defender nenhuma questão política, tá? É óbvio que eu vou mencionar, porque é uma ideologia que está sendo trabalhada, e vocês provavelmente têm visto, nós estamos no ano de eleição. É um tema que está sendo abordado e defendido, né, por muitas ideologias e políticas, que é, né? E a gente vai vendo que não é o discutir, irmãs. Eu não estou aqui para ensinar vocês a discutir sobre o assunto. Eu estou aqui para fortalecer a fé de vocês nesse assunto. A mostrar para vocês o quanto é importante nós termos um posicionamento e ser usado para a glória de Deus. Não é para te ganhar na briga com aquela pessoa que é a favor, não é essa a minha intuição. Mas é sim não deixar que alguém abale o teu pensamento diante das Escrituras. Porque não é a gente que convence o ser humano do pecado, é Deus. Nós não temos que convencer ninguém daquilo que é o Espírito que vai fazer. Mas nós, sim, temos que ter um posicionamento para ensinar as nossas filhas, ensinar os nossos sobrinhos, não sei quem Deus colocará no nosso caminho, mas nós temos que, sim, estarmos fortalecidas e sabermos, sim, defender a palavra de Deus. E a gente vai vendo que esse mundo é terrível, terrível mesmo. O próximo slide a gente vai ver, eu vou começar a abordar aqui, irmãs, o que a Bíblia diz, tá? Primeiro a gente tem que estar bem posicionado, porque uma opinião, eu sempre digo, ela é sustentada por nós. Cada pessoa tem a sua opinião e ela sustenta a sua opinião. Agora, a palavra de Deus não é uma opinião. A palavra de Deus é a palavra do Senhor, é revelada através da Escritura. Ele garante as verdades escritas. Então, a gente tem que saber, irmãs, que não é a nossa opinião sobre o aborto. É sobre o que Deus diz sobre isso. É o que a palavra diz sobre isso. Então, eu coloquei ali algumas coisas que a Bíblia diz. O aborto era algo tão contrário à mentalidade israelita que bastava um mandamento só: não matarás. Em Êxodo 20:13. Aqui a gente cita todos os domingos os mandamentos e a gente vê. Então, irmãs, não precisava existir um mandamento: não abortarás. Bastaria somente este mandamento: não matarás, que seria o suficiente. A gente vai vendo, irmãs, quando a gente vai estudando as Escrituras, e aqui a gente vai aprendendo também no púlpito dessa igreja, que essas mulheres israelitas, tá, olhando para a Escritura, elas não tinham nem assim, uma forma de pensar em aborto. Elas não se passava pela cabeça delas isso. Porque as crianças, a gente vai vendo ali no slide, elas eram como presentes e heranças de Deus. A gente vai ver em Salmo, eu vou usar, a Cássia vai me ajudar ali com... Porque como eu vou ler bastante agora nesse início, para a gente ter bastante embasamento, né, da Bíblia, então eu vou ter que ler vários versículos. Então eu vou ler ali, o Salmo 127 e o verso 3 ali. 27:3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos. Então, a gente já vê que filho era sinal de riqueza. As mulheres, elas desejavam ter filhos porque era um presente de Deus. A gente vai ver também que era Deus que abria a madre e permitia a gravidez. Aí a leitura em Gênesis, do capítulo 29. Vamos ler. O 29, o verso 33, que diz assim: concebeu outra vez
e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este e chamou-me, pois, Simeão. Então, era uma alegria Deus dar filhos. Deus que dava a essas mulheres, né? E a gente vê no 30, 22, que diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Então, essas mulheres oravam, porque era um prazer, né? Era sinal de tristeza elas não poderem gerar filhos. Então, a gente pode observar que também lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e chamou-o de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. A gente sabe muito bem o quanto Ana chorou aos pés do Senhor, e o Senhor abriu a sua madre e deu o seu filho que tanto ela desejava. Então, a gente vai observando todos esses aspectos que era Deus que dava esses filhos. Deus abençoava essas mulheres e elas geravam e tinham esses lindos presentes de Deus. As irmãs aqui que já são mãe, sabem que maravilha é quando a gente recebe, né, a notícia que está grávida. Ali está aquela coisinha daquele tamanhinho e aquilo já causa uma euforia. Por isso que muitas irmãs, quando têm abortos espontâneos, é muito triste, porque aquilo já era uma vida, né? Aquilo já era algo precioso. E a alegria, né, de receber esse presente. Então, não ter filhos era indesejado, já que o nome da família, no caso do marido, não poderia ser perpetuado. E a gente vai ver em Deuteronômio, no capítulo 25 e verso 6, que dizia: o primogênito que era lhe dar será sucessor do nome do seu marido, falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, irmãs, existia uma lei que era a lei do levirato. Levirato. Essa era uma lei que tinha em Israel, que fazia com que, se aquela mulher que era casada, ela viesse a ficar viúva antes de dar à luz, antes de ter um primogênito, o homem, alguém que era parente, às vezes era até mesmo um irmão, pegava esta esposa, aí ela gerava um filho desse parente para poder levar o sobrenome do marido para que fosse levado adiante o nome desta família. Então, era algo assim, era impossível essas mulheres quererem abortar naquela época. Não era algo que passasse ou que elas pudessem imaginar que elas teriam este pensamento. Em Ruth, aqui também, vocês que conhecem a história aqui do... Está lá em Samuel também, um pouquinho antes, que é Ruth, aqui no 4:5, diz assim, disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Então, olha como era algo assim que para essas mulheres era muito importante, né? Era uma bênção, era Deus quem dava. Isso também levava o nome, né, dos maridos adiante. Então, a família era muito preservada, né? Ter muitos filhos era sempre uma bênção. E a gente vai ver no próximo slide ali também o que ainda a Bíblia diz sobre as crianças não nascidas eram consideradas pessoas. A gente vai ver na Bíblia o que a Bíblia diz. Então, a gente vai vendo, irmãs, mais uma observação, que outra coisa também que eu achei muito interessante, cada israelita, elas também tinham um sonho. E o sonho é que elas pudessem gerar o Salvador. Olha só que lindo. Então, muitas mulheres, por lá em Gênesis, onde dizia que ia nascer de uma mulher, que o nascido daquela mulher ia pisar na cabeça da serpente, que ele seria o Salvador. Então, essas mulheres israelitas, elas ficavam pensando
que elas poderiam gerar o Salvador, que o filho que viesse do ventre delas poderia ser o Salvador de Israel. Então, mais ainda um motivo para elas quererem ter muitos filhos também, porque quanto mais filhos para elas, mais chances elas teriam de ser a mãe do Salvador. Claro que a obra de Deus ali, através de Maria, ela sendo virgem, toda aquela história, mas elas não sabiam como é que eram os propósitos de Deus. Então, elas tinham esse sonho de que elas poderiam ser a mãe do Salvador. Então, mais um ponto em relação a isso. Pessoas não cristãs, elas não vão guardar isso, não vão querer entender todas essas coisas que eu estou explicando para vocês, mas isso é importante nós sabermos para reforçarmos a nossa fé em relação a este assunto. Então, a gente entendendo, né, esses aspectos que a gente falou em relação a essas mulheres nesse tempo, como elas viam isso e por que Deus não quis, porque às vezes alguém pode dizer, mas não tem nada na Bíblia dizendo não abortarás, né? Mas basta o 6º mandamento, ele já é o suficiente para nós entendermos que um aborto é um assassinato, é tirar a vida. Vamos aqui ver agora. O próximo slide, então. Que vai falar, então, as crianças não nascidas eram consideradas como pessoas. A Bíblia diz que a vida de um bebê não nascido tinha o mesmo valor que de um adulto. A gente vai ver em Êxodo de que forma, ela não está tão específica, mas ela já vai trazer uma ideia para nós de que um bebê era considerado, sim, uma pessoa. Êxodo 21. Que diz assim, ó, no versículo 21 ao 25. Só o 22. Ó, se homens brigarem, é um mandamento aqui, tá? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa que ela aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que for lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinaram. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O que a gente pode ver nesses versículos, irmãs? Ali o que falou, se alguém atingir uma mulher grávida e essa mulher, no caso que foi agredida, ela vier abortar um bebê, eles entendem que se só feriu, não chegou a abortar, ou só feriu, o valor daquela criança, se ela morrer, a pessoa teria que ser morta também. Então, assim, ó, tinha valor aquele ser, ele também era considerado um humano, uma pessoa, porque de igual modo ele sofreria as leis da época, que era morrer de igual forma, como se tivesse, né, nascida, porque naquela época, se alguém matava, se alguém fazia qualquer coisa, era dente por dente, olho por olho. A pessoa ia sofrer o mesmo dano e até pior. Então, a gente vê que a Bíblia diz, sim, que aquele ser, né, dentro da barriga da mãe, é uma pessoa. Tem o mesmo valor de um adulto, né, a mesma coisa. Então, a gente vê também que muitas passagens se referem à formação da vida por Deus na concepção. Então, a gente vai ver em Jó. Esses são os versículos mais lindos, assim, né, que a gente pode ler em relação à vida no ventre, né? Então, a gente vai ver em Jó 8:12. Mas eu já tinha deixado 8:12, que diz assim. Só ver se está certinho aqui, porque eu estou olhando aqui. Jó 8:12, isso. Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos que se aquecem de Deus. Eu acho que está errado, eu acho que eu marquei errado, irmãs. Está Jó 8:12 ali, né? Mas não está batendo aqui. Tá, vamos pular então, de repente eu anotei errado. Salmo 139, 13 e 16. Eu devo ter anotado alguma coisinha errada ali na hora que eu copiei. 13 ou 16. Agora esse sim está certo. Ó,
Esse é muito lindo. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes nos seios da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então aqui a gente já vê que é o próprio Senhor que formou desde o interior, o próprio Deus. E a gente vai ver também em Jeremias, esse também é muito lindo, em Jeremias 1:5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta de nações. Então, a Bíblia, ela fala tudo, não tem dúvida que dentro do ventre é algo escolhido por Deus, algo colocado por Deus, um ser humano, sim. Então, a gente vê que desde a concepção, desde a fecundação, é uma pessoa. E a gente vai ver mais adiante aqui as ideias, né? Por que eu estou explicando isso para vocês com esses argumentos bíblicos? A gente vê que Jesus também passou pelo mesmo processo. Jesus foi gerado dentro de um ventre, ele nasceu e desde o ventre ele já era uma pessoa. Porque outros citam o feto como um ativo espiritual. A gente vai ver em Lucas 15, aqui para a gente encerrar essa parte do que a Bíblia diz, para mostrar. Em Lucas 1:15, que diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Então, a gente vê que esse ser também é um ativo espiritual dentro do ventre. A gente viu ali, esse será profeta, eu te escolhi. Então, a gente vai vendo que esse ser dentro do ventre, ele é alguém que Deus colocou ali, que Deus escolheu para estar ali. E a gente vê também em Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a gente vai vendo, e Lucas 1:39, voltar lá em Lucas, eu poderia ter lido antes, mas a pessoa colocou na ordem diferente ali. Lucas 1:39, que vocês conhecem bem essa passagem, que diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apresentada à região montanhosa em uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então a gente vê, né, todas essas posições bíblicas nos trazendo a menção de que dentro do ventre é um ser escolhido por Deus, colocado por Deus, criatura do Senhor. Mas, irmã Edna, isso tudo, né, é bom, eu entendo tudo isso, né? E é bom, irmãs, a gente saber e ter muito firmado todos esses posicionamentos. A gente vai ver agora no próximo slide, resumindo, né, tudo que a gente falou aqui, para encerrar essa parte dos versículos bíblicos. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho os slides, porque é bom a gente anotar, estudar. É importante, irmãs, porque muita coisa está por vir. Que nem o Leon falou para mim: irmã, que o aborto possa ser liberado, que a ideologia de gênero seja liberada, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas como estamos nós em relação a isso? Porque, irmãs, é somente o Evangelho que pode mudar as mentes, é somente o Evangelho que pode transformar. Então, nós temos que pedir a Deus que mulheres que estejam com esses tipos de problemas venham até nós, que nós sejamos a voz de Deus, que nós sejamos as mulheres que irão ajudar essas outras mulheres. Ou que se aqui no nosso meio já aconteceu, ou... A gente nunca sabe, irmãs, a gente não está livre, né, de um desespero em relação a alguma coisa. E uma coisa que eu quero falar, que é bem importante, irmãs, não usem pílula do dia seguinte. Porque a pílula do dia seguinte, ela é um aborto. E é pecado.
Então, Deus nos perdoa, aquelas que já usaram, que já tomaram, Deus perdoa, mas não faça mais. Não faz muito meses que uma irmã me procurou e disse que tinha feito isso, e eu orei com ela, sabe? E, irmãs, é sério, porque a gente se desespera diante de uma situação, às vezes a gente não está bem financeiramente, às vezes é muita coisa que acontece, e quando vê por um desespero, a gente faz algo que não deveria. Mas que a gente hoje estamos aqui aprendendo, né, sobre isso. E o resuminho ali que eu coloquei, então, diz assim: a fertilidade é vista como dom de Deus. Deus nos fez mulheres. Irmãs, é uma dádiva poder conceber. A gente constitui uma família junto com o nosso marido. E a gente faz gerações vir, gerações vão, e o Senhor as abençoa. Então, a vida que existe dentro, né, lá na fecundação, portanto, o ovo, o embrião, é uma pessoa. É um ser ativo, escolhido por Deus. Alguém que dali vai ser futuros pastores, futuros evangelistas, plantadores de igreja, e pessoas que irão louvar, que irão ensinar a palavra de Deus. Todos destruir ou matar um embrião é assassinato, quebra do 6º mandamento. Todos os esforços deveriam ser feitos para preservar a vida da criança não nascida. Tá? Então, isso que nós conversamos agora é o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu acredito que consegui trazer aqui bastante versículos para deixar isso bem claro para nós, que na Bíblia, sim, fala sobre o assunto e mostra para nós, como cristãs, de que forma Deus está nos ensinando. O próximo slide fala, então, agora, sobre a legislação sobre o assunto. Que a gente precisa saber, mas o que a lei fala sobre isso? O que ela diz sobre isso, né? Deixa eu mudar minha página aqui. Então, o que devemos sujeitar à legislação como cristãos? Isso é importante. As pessoas que são a favor do aborto, elas entendem que até determinado tempo, irmãs, muitos falam o 1º trimestre, né? Outras, inclusive, elas acreditam que até as 39 semanas ainda pode se abortar. Não veem aquelas crianças como pessoas. Eles acreditam que ela é humana, mas que enquanto ela não sai de dentro da barriga, não respira, ou até a questão da ideia de consciência, eles dizem que... Eu acho tão engraçado, né? Porque a pessoa é humana, tá? Mas daí quando sair vai virar... Ou se não sair vai virar uma couve, vai virar o quê? Vai virar... Sabe? É umas coisas absurdas, assim, os argumentos, né? Mas muitos ainda argumentam que não é uma pessoa. Pode ser um humano, mas não uma pessoa que pense. Então, sendo assim, eles não consideram crime matar dentro do ventre, porque como não é uma pessoa, não é um ser que pensa, e muitos acreditam que até não sente dor, que não tem problema, que então ela não está protegida pela lei. E só que, claro, a gente aqui no Brasil não é legalizado ainda. Eu não sei até quando, irmãs, eu não sei. Eu quero acreditar que não fosse legalizado, mas a gente vivendo num mundo caído, eu não tenho como ter certeza de nada, né? A única certeza que eu tenho é da volta de Jesus. Então, a gente vai observar agora o próximo slide, que vai falar sobre a legislação sobre o assunto, o que diz no Código Civil, ali. Então, o Código Civil, irmãs, no artigo 2, ele garante os direitos do nascituro. O nascituro é o bebê não nascido, né? Desde a concepção. Então, para nós, aqui no Brasil, não é permitido o aborto, porque ele é protegido pela lei por esse artigo 2º. Depois, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que considera que a vida se inicia, sim, na fecundação. Ao momento que é gerado ali, ele é defendido, ele é, sim, uma pessoa. Agora, o aborto, portanto, é considerado crime
com pena de prisão de 3 anos para a mãe e de 4 para o médico e enfermeiros, ali, os que estiverem envolvidos nesse aborto. Mas a lei brasileira, ela absolve o crime do aborto em 3 situações: para salvar a vida da mãe, em caso de gravidez decorrente do estupro, e em caso de anencefalia, ali, que é desde 2012, que não é considerado aborto se a mãe optar em tirar o bebê. Então, essa seria a legislação sobre o assunto. E aí a gente pensa, nós cristãs, se nós estamos de acordo com tudo isso que eu li agora. Se a gente concorda com todas essas situações. Eu já conversei com algumas irmãs, com algumas pessoas cristãs, que existem algumas vírgulas em relação a estes assuntos. Porque a gente sempre pensa com a nossa opinião. A gente esquece muitas vezes de colocar a palavra de Deus. Por isso que eu trouxe antes todo o embasamento bíblico, para agora sim a gente ir entrando nesses pontos mais... É óbvio, mas que eu não vou conseguir me aprofundar muito no assunto aqui, porque a gente tem pouco tempo, o assunto é imenso. Por isso que eu vou deixar alguns documentários aqui para vocês verem, alguns livros que vocês queiram ler sobre o assunto, aquelas que querem se aprofundar no assunto, é muito bom. A gente que tem filhos... É muito importante, porque a gente tem visto como as ideologias têm entrado nas escolas e como as meninas, principalmente, porque isso atinge nós mulheres, porque nós geramos, né, como elas têm sido a favor e defendido o assunto, né, devido ao feminismo. Então, a gente vê, irmãs, agora no próximo slide, qual é o nosso posicionamento cristão, porque nós somos conservadores, né? Então, a gente vê agora no próximo slide essas questões do nosso posicionamento. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. E, como tal, somente Ele tem direito sobre as nossas vidas. Tá? Isso é o que nós cremos, isso é o nosso posicionamento. Só Ele tem direito de dar e de tirar. E... Ao ser formado o embrião, no caso, o novo ser, ele já está em todos os caracteres de um ser humano, que existe diferenças marcantes entre a mulher e o feto. E no 3, os direitos da mulher não podem ser exercidos em detrimento dos direitos do novo ser. Então, a mulher não é mais importante, de igual modo os dois são importantes. E o 4, o nascituro, que é o não nascido, tem direitos assegurados pela lei civil brasileira e sua morte não irá solucionar a maternidade ilegítima. Então, por nossa doutrina, irmãs, e regra de fé e prática, manifestamos-nos contra a legalização do aborto, com exceção de aborto terapêutico, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, tá? O que é esse aborto terapêutico. Então, a gente vê, irmãs, que pelo Código Civil, ali, que a gente leu antes, existem 3 casos, né, que é permitido o aborto. Primeiro que eu vou falar, ali vocês viram como é que é o nosso posicionamento. Então, primeiro, estupro. Tá? É um assunto muito delicado. Né? Eu nem imagino, a gente pensa, né, como é terrível uma agressão dessas. E, independente da idade, claro que ainda quando criança é pior ainda, né, com a questão da pedofilia. E eu imagino o quão terrível é que, por consequência desse estupro, venha a gerar uma vida. Eu não imagino, porque é algo que não foi desejado, não foi planejado, não teve, né, e foi ainda uma consequência de um crime de uma pessoa tão terrível. Irmãs, por mais delicado que seja, por mais triste, por mais horrível, por mais terrível que seja esse ato, o bebê não pode ser morto por um crime que ele não cometeu.
E muitas pessoas, elas usam muito esse argumento do estupro como algo, meu Deus, irmãs, eu não estou tirando o peso da situação, mas se a gente analisar que Deus é quem dá e Deus é quem tira, nós jamais podemos ser a favor de em caso de estupro. Então, a lei permite, a Bíblia não. Então, a gente vê que esse crime do estupro cometer um outro crime, porque já foi um crime. A pessoa já sofreu aquilo já foi horrível, já foi terrível. Eu não consigo nem imaginar, nem estar na pele de uma pessoa assim, muito menos se for uma criança. Mas abortar essa criança não vai resolver o problema. Não vai. O trauma vai continuar. O problema vai estar ali. Então, há muitas opções, irmãs, de tratamento psicológico para essa criança, de recursos. E a gente vai ver que tem uma lei também que permite essa mulher, essa criança que for gerar, dar esta criança para adoção. Há uma lei, porque se abandonar é crime também no Brasil. Então, a gente vai ver que tem. E nós, como cristãos e igreja, se a gente recebe uma pessoa assim, a gente tem que dar todo o apoio para essa pessoa. Ajudar em tudo o que for possível em relação a esse assunto. Porque ninguém de nós está livre, irmãs, de acontecer isso e gerar uma vida. Não tem. Nós podemos acontecer com nós, e de que forma nós vamos ajudar essa irmã que ocorrer? A gente não quer que ocorra, mas é algo que pode acontecer. Então, irmãs, não pode ser morto esse bebê. E a gente não pode ser a favor disso. Tá? Porque só Deus pode tirar a vida. É polêmico? É. A gente teve agora o caso da menina de 11 anos, que, na verdade, tinha muita coisa obscura por trás, muita coisa mentirosa por trás. E aí, com 29 semanas, foi tirada a vida dessa criança de uma maneira terrível. Que eu não gosto nem de imaginar, mas mais adiante a gente vai ver sobre isso. O segundo, que é no caso de anencefalia. O que é anencefalia, irmãs? Esse negócio da zika que deu aí, ocorreu muitas malformações. Que, nessa anencefalia pode ser uma criança que é visto ali pelos exames que não tem cérebro nenhum, ou que pode ter partes, né, pedaços do cérebro. Então, ele não é um ser humano, porque ele não pode pensar. E esse bebê não irá sobreviver mesmo, né? Então, por que não tirar esse bebê? Nós também, irmãs, devemos ser contra esse tipo de aborto, tá? Porque a gente não... Se essa criança ela foi formada, e depois eu vou trazer um testemunho lindo, lindo, lindo no final, que vocês vão chorar. Eu choro só de pensar que eu vou ler esse testemunho desse caso. Só Deus pode dar, só Deus pode tirar. Ah, mas que terrível vai ser levar a gestação até o final. Tudo está dentro da vontade de Deus. A gente tem uma irmã aqui que passou por uma situação bem delicada, só que ela disse assim hoje para minha irmã: eu escutei os batimentos cardíacos do meu filho, porque era... Como é que é a gravidez que tu teve, Raquel? Ectópica. E ela disse assim: eu escutei o coraçãozinho, como é que eu vou... Então, há uma vida, enquanto há vida, há esperança. Então, eu posso dizer, então, que uma pessoa vegetativa, devo matar ela, porque ela não pensa mais. Ela está vegetando. Ou, se não, um doente mental, porque ele não pensa mais ele por si. Eu tenho que tirar essa vida. Então, irmãs, a gente é contra. Então, se esse bebê vai vir a morrer, deixe que seja de uma forma natural. É terrível, irmã, é triste pensar que tu está gerando, só que Deus é o dono de todas as coisas. Deus é quem sabe. E a gente vai ver o testemunho e depois vocês vão entender um pouquinho mais em relação a esse assunto. Então, a nossa opção, irmãs, é sempre pela vida. Sempre há esperança enquanto tem vida. E Deus é dono de todas as coisas. E nós cremos que Deus pode curar, Deus pode mudar a situação, Deus pode fazer. É uma outra vida que está ali. E a outra, que seria, que eu falei para vocês, que seria... Aqui, no caso, a gente seria a favor, digamos assim, que seria o aborto terapêutico. Se chama na ética de mal menor. Alguém já ouviu falar? O mal menor? A solução continua sendo um assassinato, tá, irmãs? Quero deixar bem claro que a gente vai analisar bem a situação. Que seria o caso de que uma mulher está grávida
e ocorreu problemas nessa gestação. E aí, por análise do médico, de toda a verificação daquela gestação, se diz que tem que salvar a vida de um ou de outro. Então, nessa questão é uma coisa muito delicada, porque há milhões de vozes, há milhões de escolhas, porque quando acontece uma gravidez de alto risco, sempre gera muita frustração, muito medo, muita angústia. Então, muitas vozes vão soando, principalmente que nem eu comentei dessa guria desse caso. Um monte de voz começou a falar, não, porque é risco para a menina, porque ela... E também, primeiro falaram que era estupro, depois veio a saber que não era, que era um namoradinho, e todas aquelas vozes, e aconteceu o que aconteceu. Uma criança que poderia ser tirada com 29 semanas, eu nasci de 29 semanas e eu estou aqui. Poderia ter sido tirado e dado para adoção. Não, eles preferiram matar aquele bebê, porque tinha muitas vozes falando que ela era uma menina... que ela era criança, que ela tinha risco de vida e que, na verdade, não era nada daquilo que foi toda a tese. Está rolando agora uma CPI do aborto em relação ao assunto para ver que eles assassinaram aquela criança, né? Foi um assassinato. Então, a gente vai vendo que vai acontecendo muitas coisas. Só que, às vezes, há casos reais que realmente pode acontecer do risco de vida, tanto do bebê quanto da mãe. E tem que escolher, ou nasce o bebê, ou morre a mãe, ou fica a mãe viva e morre o bebê. Então, se chama um mal menor. Aí, numa situação muito bem analisada, aí sim, irmãs, nós vamos optar pela vida da mãe e a morte do bebê. Por quê? Porque a mãe pode futuramente gerar outros filhos, ou até mesmo esta mãe pode ter outros filhos que dependem da vida dela. Então, a gente entende que, neste caso, é permitido o aborto, por causa de um mal menor. Assim como Raabe, lá em Josué, ela teve que mentir, ela mentiu, ela pecou, mas ela teve que mentir para esconder os espias. Ela fez algo errado, mas foi um mal menor, porque ela, né, aquelas vidas, aqueles homens, era necessário ser preservadas, então. Então, nesse caso, a gente pode, sim, optar pela vida da mãe, como eu disse. Depois eu vou mostrar aqui, agora, depois um outro slide sobre uma opinião de um cirurgião geral em relação a esse assunto, e a gente vai falar mais um pouquinho. No próximo slide, que fala ali, eu não sei se ela já tinha mudado, é que eu estou tentando não olhar muito para trás. Aí. O embasamento da posição cristã. Então, enquanto a não concordar com o aborto em caso de estupro, nós, né, não concordamos. Quanto a não concordar com o aborto de embriões sem cérebros anencefálicos, nós somos contra. E quanto a casos onde comprovadamente seja preciso optar pela vida de um ou de outro. Aí, nesse, a gente tem essa posição. No próximo slide vai mostrar o risco de vida da mãe. Eu quero salientar, depois eu vou comentar mais aqui. Tem a foto de um médico, que ele era na época da atuação dele, que foi mais ou menos 1980, ele defendia muito e fez estudos, ele ficou muito conhecido pelos seus estudos em relação a tabagismo, AIDS, aborto. Então, ele era também a direito das crianças deficientes a não abortarem. Ele disse que nos seus 36 anos de cirurgia pediátrica nunca viu um caso, que o aborto fosse a única saída para a mãe sobreviver. Então, aí a gente já vê o quanto essas mortes de bebês são manipuladas nesses casos, porque ele, em 36 anos de carreira, ele viu que não era a única saída, mas muitos davam essas desculpas para que ocorresse o aborto. Então, é muito importante, porque ele não era qualquer homem, né? Ele era um cara bem importante, ele até era envolvido com a política nos Estados Unidos, tudo também relacionado a isso, e ele fez essa observação. E também, irmãs, com o avanço da tecnologia, se a gente for pensar, tem que ser muito pensado, né? Vocês sabem que eu vi uma reportagem esses dias que eu fiquei impressionada. Era uma mãe que ela descobriu que o seu bebê tinha problema de coração e que podia ser que ele não resistisse ao nascimento por causa da força para nascer. O coração dele poderia não aguentar e ele vinha morrer na hora do nascimento.
E os médicos já estavam, parece que já ia ter a possibilidade deles fazer a cirurgia no coração do bebê dentro da barriga. Então, olha que incrível, né? O quanto a tecnologia está avançada. Então, tem que levantar uma atenção se realmente é necessário tirar a vida dessa criança, porque muitos médicos já nas faculdades estão ensinando a novos médicos a serem a favor, a quererem, até por causa das pesquisas, das células-troncos, tecidos de fetos. É muito rico o estudo com os fetos. Então, para eles têm muito interesse financeiramente de milhões de dinheiro em relação a muitas coisas que são estudadas com os fetos, né, a trazerem aí novas ideias para a cura de muita coisa, e aí envolvendo, sim, então, a permissão também do aborto também equivale muita grana, muito dinheiro. E passando agora para o próximo slide, a perspectiva secularizada. Então, a gente vê aqui, irmãs, ali uma fotinho, né, de um bebê no ventre. Quem pôde ver, né, eu não cheguei a ver em 3D, né, a minha filha, mas quando a gente vê o ultrassom, meu Deus, é algo maravilhoso, né? Tu vê quando vê a forminha já dos bracinhos, né? Ou quando é um feijãozinho, que daí eles medem assim, aquela coisinha, e daí quando as gurias ficam acompanhando, está no tamanho de tal semente, de tal fruta, é tão lindo, né? Então, a gente vê que mesmo que o feto seja humano, isso é uma perspectiva secularizada, tá, irmãs? Mesmo que o feto seja humano, não se torna uma pessoa antes de ter consciência de sua humanidade. Antes disso, não é protegido pela lei. Pode ser destruído ou usado para pesquisas. Então, essa é a perspectiva secular. É o que muitos pensam, como eu estava falando, desses médicos, dessas ideias. Então, a gente vai vendo que há proteção para as tartarugas, há proteção para as baleias, há proteção para os animais em extinção, mas não querem uma proteção para os bebês, né, para os seres humanos, essa geração de vida, né? O que seria? A gente tem uma população porque existem crianças nascendo, isso é o curso da vida, é assim que Deus nos criou. E aí a gente vai vendo que, devido aos avanços genéticos, como eu estava falando com vocês, tanto do genético quanto o DNA, todos os biocientistas, eles concordam, irmãs, eles concordam que a vida, ela começa na concepção, porque aqui a perspectiva secularizada é que ele não é uma pessoa, não é um ser. Só que a gente vê, agora no próximo slide, eu botei ali, tem uma porcentagem ali de 96% dos biólogos não religiosos são pró-escolha. O que é pró-escolha? Que até são a favor do aborto. Para eles não tem problema nenhum, mas que sim, a vida começa na concepção. Porque daí muitos falam, não, isso é os religiosos que querem defender, é os cristãos, os pró-vida. Não, esses biólogos, né, que foi feita essa pesquisa com eles por estudo científico, é sim comprovado que a vida começa ali na fertilização. No encontro, ali, quando se forma o embrião, ali é uma vidinha. Quando a gente vai escutar o coração, eu acredito que em 7 dias já está aquilo assim, chega a se apavorar, que os batimentos cardíacos do bebê é muito forte, né? E é lindo de ouvir. Então, a gente vai ver que esse estudo aqui, né, que eu botei ali, do Stephen Jacobs, enviou essa pesquisa por e-mail para professores dos departamentos de biologia de mais de 1.000 instituições em todo o mundo. E os resultados determinaram que a grande maioria dos biólogos acredita que a vida começa na concepção. Jacobs, então, escreveu, descobri que 5.337 biólogos, que dá os 96%, afirmam que a vida de um ser humano começa na fertilização, com 240, que dá 4% que rejeitam essa visão. Então, é muita diferença, né? 4% acha que não, aquilo ali não é um ser humano, não é uma pessoa. Então, é absurdo, né? E mais a gente vendo toda essa... na concepção, né, esse embrião ele já possui, irmãs, um conjunto completo de cromossomos, de DNA. Ele é um indivíduo completo, integral, capaz de se desenvolver, né, dirigido internamente desde a fertilização. Então, para muitos, mesmo que o feto seja humano, ele não é uma pessoa, né, não se torna antes de ter consciência da sua humanidade.
antes que ele tenha uma atividade cerebral, mesmo antes de respirar e de nascer. Então, eles acreditam que não tem direito. Então, assim, a lei não estará protegendo este feto, porque, não sendo humano, não tem defesa nenhuma, então ele pode ser destruído. É uma coisa, não, é um amontoado de células, que nem eles dizem, né? Então, a gente vê que a origem dessa pesquisa, desse pensamento de não ser humano, é um pensamento muito radical. Eu estou, claro, trazendo uma ideia que é o extremo, nem todos pensam dessa forma. Muitas pessoas que defendem o aborto, elas nem têm muita ideia do assunto, elas só defendem porque elas acham que a mulher sofreu, a mulher não precisa, porque o corpo é dela e tal, como a gente ouve falar. Então, esse movimento, ele é um movimento acadêmico, de pessoas bem instruídas, de pessoas que conseguem manipular outros que não têm grande conhecimento. Então, ele também é um grupo filosófico e ideológico. Ele tem as suas ideias, ele defende isso. Então, de mais ou menos uns 30 anos para cá, eles vêm insistindo cada vez mais nisso, mostrando e falando que o feto não é um ser humano, que não é uma pessoa, é um ser humano, mas não uma pessoa, e que, então, tem que morrer, que não tem problema nenhum depois a gente usar para pesquisa e para todas essas coisas que eu já comentei. E isso, irmãs, começou, este assunto de não ser humano e não ser uma pessoa, quando foi feita a legalização do aborto nos Estados Unidos, com um caso de... Eu não sei falar inglês direito, tá? Mas acho que é Roe versus Wade, que era uma mulher que estava querendo buscar aborto legalizado, e o Wade seria um advogado que era contra. Então, isso foi para a Suprema Corte. Todo esse assunto eu trouxe para vocês o documentário aqui para vocês poderem procurar e assistir, porque eu não vou conseguir entrar. Então, isso foi mais ou menos 1973, é bem recente, não é algo muito antigo. Então, eles acabaram conseguindo vencer o caso, porque eles disseram que o feto não era uma pessoa. Então, por isso, ele não estaria protegido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, e ocorreu o aborto desta criança. E essa mulher, a Roe, eu não sei falar direito o nome, ela veio escrever uma autobiografia dela, depois ela se converteu, irmãs, eu não cheguei a ler toda a biografia, li pedaços, mas o quanto ela se arrepende de ter feito isso, e ela quis revogar diante da corte, que voltassem atrás, que tirassem a legalização, que não fosse mais permitido, só que eles não podiam mais revogar uma coisa depois de feita. Então, a gente vê o quanto muitas coisas e muitas mulheres e muitos testemunhos de mulheres que fizeram aborto e ficaram traumatizadas, muitas se suicidam. Então, é terrível, irmãs, é terrível mesmo o quanto mal faz no momento que tu toma uma decisão de abortar. E agora eu vou entrar vou ter que ler aqui que eu vou entrar no assunto agora. Tá, irmã, agora tu explicou biblicamente, explicou para a gente todos os versículos, tu mostrou a legislação, tu mostrou qual é o pensamento né, dessas ideologias secularizadas. E agora, o que o aborto tem a ver com o feminismo? Tá? Eu trouxe uns relatos pequenos, assim, irmãs, porque é muita coisa do assunto. E então eu quis trazer só um pouquinho da questão histórica e não aprofundar muito, até porque não tem como. É difícil assim também para explicar. Então, a gente vê ali uma fotinho bem no cantinho dessa mulher, e diz assim no slide que eu escrevi para vocês. Tem a ver, né, o que o aborto tem a ver com o feminismo? Tem a ver, antes de tudo, que essa é uma das principais, irmãs, bandeiras do movimento. Tá? Segundo o que foi uma mulher feminista, que é a Margaret Sanger. Ela é ícone do movimento. Ela quem criou, em 1916, a Planet eu não sei ler, eu não vou ler, vai ficar muito feio. Que é o que esse lugar? É uma organização mundial pró-aborto. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que pró-aborto, né, é a pessoa que cuida, né, de uma certa forma,
que as pessoas não queiram abortar. Tá, mas como assim ela criou e, tipo, tá, ela não é pró-escolha, ela é pró-aborto, pró-escolha, pró-aborto. Então, assim, o pró-escolha é que a pessoa pode escolher o que ela vai fazer com o feto, se ela quer gerar aquela vida ou não. E o pró-aborto é que é contra o aborto. Então, parece meio... Mas, para vocês entenderem, com a legalização do aborto, foi legalizado, então se criou algumas clínicas. E essa mulher, ela, de uma certa forma, para a saúde da mulher, todas as pessoas que vinham ali procurar ajuda, ao entender, eles tinham que fazer de tudo para essa pessoa não abortar, para procurar outros meios. Mas, na verdade, não é isso. Quando tu vê os documentários dessas clínicas de aborto, a ideia sempre é fazer a pessoa abortar e nunca desistir do aborto, como eles defendem, né? Como eles dizem. Porque aí, ali, como fala o resto do slide, essa Organização Mundial Pró-Aborto, também conhecida como Federação de Paternidade Planejada da América, a organização sempre foi muito forte nos Estados Unidos, mas tem os seus tentáculos espalhados em todos os continentes, ou seja, sob pretexto de promover a saúde e direito das mulheres. Essa organização está acabando com a população negra através do aborto. Cerca de 80% das clínicas de aborto dessa Planet estão localizadas em bairros negros e hispânicos. Hispânicos é os espanhóis, né? Porque tem muito nos Estados Unidos imigrantes, né? Então a gente vê que essa mulher, ela teve muitas ideias em relação a onde colocar essas clínicas. Então, se ela colocou em bairros negros e hispânicos, ela tinha algum objetivo, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver que a Margaret Singer, ela era uma enfermeira e ela ganhou evidência junto à primeira onda do movimento. A primeira onda do movimento feminista, mas era aquelas que queriam defender o voto, né? Então, ali, a gente vai ver vou ler, que senão eu fico falando. Primeira onda, quando criou as suas primeiras clínicas abortistas. Enquanto as primeiras feministas, elas protegiam o voto, os direitos civis das mulheres. Então, ela já estava anos à luz na frente e ela já estava muito adiantada falando sobre divórcio, sobre aborto. Então, é importante dizer que ela era uma simpatizante das ideias marxistas e foi a precursora da idade do controle de nascimento. Então, ela incorporou-se na sociedade como defendendo as mulheres, como a saúde da mulher, como o melhor para a mulher. E ela foi uma precursora dessa ideia e ela era uma eugenista americana e ela disse: a eugenia é o caminho mais adequado para a solução dos problemas raciais, sociais e políticos. Se você não ainda entendeu o que isso significa, ela achava que certo era matar as pessoas. Depois ainda ela disse: esse controle de nascimento era o meu principal de conduzir finalmente para uma raça mais limpa. Vocês já ouviram falar nisso? Eu botei uma pergunta. Hitler queria isso. Ele queria uma raça limpa e ela tinha as mesmas ideias, só que ela não ia matar um monte de pessoa já adulta, ou já não. Ela foi muito mais além. Ela disse assim: por que a gente não já mata no ventre? Já resolve essa situação, não deixa nem nascer. Olha que coisa diabólica essa mulher. Então, irmãs, o que eu quero que vocês entendam? Que isso iniciou faz muito tempo, não é uma linguagem de agora, não é uma linguagem política, não é que está sendo só para ganhar voto, não. Isso já vem uma coisa sendo alimentada pelas feministas há muito tempo. E essa mulher foi uma mulher que criou as clínicas, que acabou também querendo criar uma raça limpa, do jeito que ela achava que seria a certa. Então, ela era uma racista, né? Terrível. E aí a gente vai ver aqui no próximo slide, que fala assim: aborto, irmãs, não é sobre direito de escolha. Ah, não, porque o aborto tem que se, porque isso as feministas elas falam, a mulher tem que escolher o que ela faz com o corpo dela. E a outra forma que eles falam também, não, porque é uma saúde pública. Quantas mulheres estão procurando clínicas, porque aqui no Brasil não é legalizado. Lá nos Estados Unidos a pessoa vai numa clínica, diz que quer abortar e tudo bem. Ela aborta, tranquilo, não tem problema nenhum, porque não tem lei para isso. Agora, aqui no Brasil então,
o que as feministas aqui argumentam? Que é saúde pública, que precisa se legalizar, porque dessas mulheres vão ter direitos corretos, vão chegar numa clínica, vai ter tudo certinho, elas não vão morrer, não vão... Só que é uma baita de uma mentira, irmãs. Se vocês olharem os documentários que eu vou colocar aqui, vocês vão ver o quanto de mulheres que, ao fazerem abortos, que é cruel, elas podem ficar inférteis. Muitas sangram até a morte com hemorragias. É assim, ó, é terrível quando tu passa a ver os relatos dessas mulheres e as questões traumáticas. Depois elas entram em consciência de que elas assassinaram os filhos delas, elas têm pesadelos, elas têm sonhos, elas têm traumas, elas não conseguem viver. Muitas, às vezes, abortaram não porque elas queriam, mas porque os pais fizeram abortar, porque o cara que estava ao lado delas não ia querer aquele filho, sabe? Então, é muita coisa que acontece. Então, não é uma questão de escolha, não é uma questão de saúde pública. A gente vai ver ali no slide. Não é sobre direitos humanos, porque tu está tirando o direito daquele bebê, que deveria ser o mais defendido, o mais protegido, porque ele não tem como se defender sozinho. Então, a gente vê que o aborto, irmãs, é uma crueldade sobre os membros mais indefesos e inocentes da sociedade, que são as crianças não nascidas. A gente está dizendo que o aborto não é e não deve ser uma opção para cessar um drama vivido por essas mulheres. Deu para entender? Se essa mãe tem problemas, não vai ser tornando-se responsáveis pelo assassinato de outro filho que esses problemas vão ser resolvidos. Ao contrário, esse será mais um problema, mais um drama, mais um trauma. O nosso papel, irmãs, é acolher essas mães e os seus filhos e mostrar que elas são amados, que são dignos, que nós devemos ajudar. Então, não é causando mais um trauma. Porque, olha, é terrível ver essas mulheres chorando e até mulheres que eram donas de clínicas de aborto, elas relatando o quão traumatizadas elas ficaram por terem feito esses abortos nessas outras mulheres. No próximo slide ali eu botei, então, esse argumento das feministas, né? Então, surge o que é trunfo do feminismo. Ah, mas a mulher tem que ter o direito de abortar, o corpo não é dela? Então, a gente vê ali que eu botei um desenho ali que diz assim, ó, meu corpo, minhas regras. Então, o fato de se tratar de outra pessoa não depende da opinião de ninguém. É o corpo de outro ser humano, logo, se trata de outra pessoa. Negar isso é desonesto. Então, ali, ó, o corpo da mulher, o corpo de uma outra pessoa. E aí, eu botei no quadradinho ali, que eu achei muito legal isso aqui. Então, usam esse argumento, pois querem sair fazendo sexo, sem assumir nenhuma responsabilidade. Pois bem, por que não tira o útero? Não quero ter filho, não quero me preocupar, quero fazer sexo à vontade. Então, vai lá e manda tirar o teu útero. Para que matar uma criança? Não é uma lógica? Porque seu útero é o problema? Ah, não, mas daí quando eu quiser, mas... Então, é assim? Um bebê é descartável? Quero, não é uma vida... Então, irmãs, olha, é nojento, é repugnante a gente ver isso. Eu sei que nós temos que usar de misericórdia, irmãs, eu sei que a gente tem que amar, e tem que amar mesmo essas pessoas, mas tem pessoas do diabo, assim, ó, pessoas que, sabe, terrível, que trazem esses pensamentos e essas questões. E aí eu tenho mais, já estou terminando, irmãs, já tem só mais 2 slides ali, depois uns videozinhos e o testemunho está quase no fim. Então, a gente vai ver no próximo slide a liberdade versus a responsabilidade. Então, essas mulheres, elas querem ser livres, querem fazer o que quiser, mas não querem ter responsabilidade nenhuma. Para nós, irmãs, o sexo ele está dentro do casamento e, automaticamente, a gente vai gerar vidas dentro do casamento. Claro, entre parênteses aqui a questão do estupro, né, mas que a gente já falou. Aqui eu estou falando da revolução sexual, que é o que vem na segunda onda do feminismo, porque elas querem direitos iguais aos dos homens, elas querem fazer tudo o que os homens fazem, porque elas achavam assim que eles eram livres para fazer sexo, eram livres para um monte de coisa, e que elas também queriam essas mesmas
vantagens que os homens, dizendo elas, mas a gente sabe como cristão, tanto o homem quanto a mulher, eles têm compromisso com Deus, com o sexo dentro do casamento. Mas o mundo secularizado funciona dessa forma, e o pensamento deles vai ser assim, de cada vez pior, cada vez vai afundando mais ainda. Então a gente vê ali, irmãs, mas ainda sobre esse aspecto que diz respeito à mãe, entra a questão da liberdade e da responsabilidade. Todo mundo aqui sabe que uma coisa leva a outra, certo? Sabe que nós não podemos falar de liberdade sem falar de responsabilidades. Não é o que a gente ensina para os nossos filhos? É o que a gente ensina. Então, pois bem, de fato, todo mundo é livre para fazer o que quiser, desde que não seja contra a lei. Isso, claro, cabe-se a pessoas secularizadas. Para nós, vai entrar também os critérios da Bíblia, né? Então, não se há coerção e há consentimento no ato sexual, é livre e evitável. Então, se não há coerção e há consentimento, o ato é livre e evitável, certo? Tipo, a pessoa pode evitar fazer sexo, ou se ela quer fazer, ela vai fazer, se ela não quiser fazer, ela não faz. Então, o que isso significa? Significa que não existe essa de gravidez por acidente. Como diria Ron Paul, um médico obstetra americano e libertário, um feto não surge magicamente num útero como se uma acne brota na testa. Acidente é sair na rua e ser atropelado, ele diz. Então, a gravidez é possível consequência do ato sexual deliberado. Não, isso não existe. Não importa se você preveniu de melhor maneira possível, se você usou camisinha, tem o DIU ou toma anticoncepcional. Então, se a pessoa ela faz sexo, ela pode sim engravidar. É uma liberdade que ela tem. Essas mulheres fazem sexo e elas podem, por consequência, engravidar. Elas podem evitar não fazendo. Nós, cristãs, guardamos para o casamento. Elas não. Elas querem fazer, e tanto os homens também. E isso é uma libertinagem. Isso não é liberdade. Livres somos nós que seguimos a palavra de Deus e nos guardamos até o casamento. Então, a gente vai vendo que elas querem pecar à vontade, de fazer o que querem, e na hora que engravidam, querem matar essas crianças que não têm culpa nenhuma das suas irresponsabilidades. No próximo slide, ainda falando sobre essa liberdade e responsabilidade, nenhum método, então, como a gente viu, ele é 100%, nem camisinha, nem DIU, nem anticoncepcional. Nada vai ser 100%, a pessoa sempre vai ter riscos. Então, se você pratica o ato sexual, você está assumindo um risco. Se você assume o risco, deve assumir a consequência que vierem desse risco. Então, isso para tudo, né? A gravidez, neste caso, é uma consequência natural e previsível na prática do sexo. Todos que fazem sexo sabem que correm esse risco. Todas nós sabemos, todas, não tem? Tanto a mulher quanto o homem. Portanto, você é responsável por ela, e tornar o aborto uma opção para quem nem sequer se responsabiliza pelo seu ato, na verdade, é premiar a responsabilidade. Tipo assim, ok, vocês querem fazer, vocês querem a libertinagem, façam bastante, porque daí a gente vai abortar, não tem problema. Então, a gente está dando um prêmio para um ato que é totalmente errado. Isso é questão de analisar. Então, o outro assunto, por exemplo, quando surgem casos de microcefalia provocados pelo vírus Zika, o mesmo acontece com o síndrome de Down. Anos antes, não demorou muito para que voltassem a falar sobre o assunto. Então, essa questão do estupro, com consequência a gravidez, né, podendo ser até uma de menor, como eu já comentei, o aborto é um crime. Sempre que surge esses problemas na sociedade, os defensores do aborto recorrem mediante a prática como uma solução do problema, como se fosse algo muito simples. Eu vou ali matar um bebê que está tudo resolvido. Então, a gente vai vendo, irmãs, que esse meio secular, eles vão fazendo de tudo para ir contra as Escrituras e contra as coisas de Deus e contra aquilo que Deus criou, porque as crianças, nós como cristãos, nós vemos os filhos como presente, como herança, como uma geração. A gente sabe que essa geração vai vir e outras virão, e o evangelho será proclamado através dessas pessoas. Uns morrem. Esse é o curso da vida: nascer, crescer, ficarmos velhos e morrermos até a vinda de Jesus. Então,
esse mundo secularizado, eles querem destruir a família. E não só em questão do aborto, ideologia de gênero. A gente vai vendo muitas questões que estão sendo cada vez mais, estão atingindo o povo de Deus, estão atingindo as coisas do Senhor. Mas o inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. A gente tem que ficar tranquilo em relação a isso. O que eu me preocupo, muitas vezes, é como está o nosso coração em relação a esses assuntos. Como nós estamos vendo tudo isso. Não basta só, não, eu sou contra o aborto, mas tu entende o que a Bíblia diz sobre isso? Tu entende qual é a luta do feminismo? A gente trouxe a história dessa mulher aqui. Irmãs, enquanto a gente está vivendo as nossas vidas, tem pessoas maquinando mal. E graças a Deus que é o Senhor que luta por nós, que não depende de nós essas coisas, é Deus. Mas por isso nós devemos estar preparados para recebermos essas mulheres, ou se acontecer de brotar no nosso coração este desejo, se acontecer no desespero. Nós temos meninas jovens aqui que, por consequência, pensem que elas não se guardam, ou que elas caem em pecado com um namorado e vem a vir uma gravidez e eles não contam para ninguém e fazem um escondido, um aborto. Irmãs, isso é uma coisa que a gente tem que estar falando na igreja. Tem que estar ensinando essas meninas. Ou até mesmo uma mulher casada que venha querer tomar a pílula do dia seguinte. Irmãs, eu trabalho em farmácia, vocês não têm noção a quantidade de pílulas do dia seguinte que eu vendo. E muitas irmãs cristãs vão comprar. Eu não sei, eu já orei a Deus, já pedi para o Senhor que eu tinha que falar, mas é complicado para mim, sabe? É muito difícil. Eu tenho pais que vêm comprar para os filhos. Então, é terrível assim, irmãs. É terrível o mundo que a gente vive. Fala, André. Sim. Com certeza. Porque não é ensinado. É. Sim. Sim. Eu queria ter trazido, junto com esse estudo, uma fala sobre DIU, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, mas era muita coisa, irmãs, eu não tinha como trazer. Então, aqui para a consciência de vocês, tá? A pílula do dia seguinte é abortiva. O anticoncepcional também, tá? Ele tem uma questão abortiva também, DIU. E a gente tem que, por consciência, estudar sobre o assunto, tá? Eu vou mais adiante ver com as meninas se a gente consegue trazer um estudo sobre isso. E é algo de consciência mesmo, né? E eu acredito, André, que muitas não saibam, com certeza. Mas agora já sabem. Nós estamos aprendendo aqui, tá? Eu vou colocar para vocês agora um videozinho. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar o som aqui. Cássia, vamos... Será que eu colocar aqui vai sair o som? A gente conseguir apertar ao mesmo tempo? Será? O meu vai abrir, vai demorar para abrir aqui, peraí. Então, aqui, irmãs, é uma feminista, né? Ela está ali no momento de manifestação, e ela fala que elas amam matar bebês, né? E então elas sabem sim o que elas estão fazendo. Mas não tem a ver com a saúde da mulher, não tem a ver com uma ideologia. Muitas feministas, elas são contra a família, são contra o lar. A gente vai ter o mês que vem aqui a irmã Cássia falando sobre o feminismo e a maternidade. Não é pouca coisa, tá? A luta delas é destruir mesmo aquilo que Deus fez. E muitas jovens, elas estão adotando, né, as palavras dessas feministas. Eu vou colocar o próximo vídeo e
Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir ler aqui pelo celular, porque é muito rápido, mas eu vou tentar colocar aqui. Os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. Vou botar de novo, vou tentar. É que aqui é diferente como é que eu abro aqui. Você vai ouvir agora. Tá. 2, 3 e... Para os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Esse videozinho aqui ainda é um videozinho bonzinho, né? Com a explicação de como é feito o aborto, irmãs. É cruel. Vocês pensem que essa criança, e é comprovada, tem os estudos, e um dos documentários, se vocês assistirem, vocês vão ver, que o feto sente dor, sim. A gente vai ver ali que quando Jesus chega na barriga, né, e Isabel já estava no 6º mês de gravidez, ele reagiu, né, aquilo ali. É claro, foi algo espiritual, mas a gente vê que esse bebê, quando a gente está grávida, a gente vê ele se mexendo, muitas vezes no ultrassom eles dando sorriso, eles tendo soluço. Então, eles têm vida, eles sentem sim dor, eles entram em sofrimento. Vocês veem ali que, né, nas 24 semanas ali é feito arrancado os pedaços, né? Sugado, como se fosse um aspirador sugando os pedaços dessa... Irmãs, num dos documentários aparece assim, sabe, os pedaços assim. Tem um dos documentários que eu vou dizer que ao final do documentário eu vi junto com a Aninha, assim, e eu fica com aquele sentimento assim horrorizado assim com a crueldade com que é feito. E essa, no caso, a menina de 11 anos, que foi feito na 29 semanas, foi introduzida aquela agulha no cérebro ou no coração da criança, e, de igual modo, ela entra no trabalho. Você pensa o sofrimento dessa criança. E no sofrimento dessa mãe de 11 anos, dessa criança gerando outra criança, e passar por todo esse trauma. Porque igual tem que fazer um parto, irmãs. Aquela criança vai ter que sair. Por que não sair com vida? No caso, 29 semanas, por que não dá? Quantas mães choram por não poder ter filhos? Quantas sofrem numa fila de adoção e não conseguem adotar? E esse absurdo, eu sei que eu não tenho que esperar nada desse mundo, mas é cruel, é horrível, é um absurdo, é terrível assim saber que isso acontece, né? Irmãs, eu quero, no próximo vídeo, ler o testemunho para vocês, é lindo. Esse testemunho foi colocado nas redes sociais pela Thalita, que é a esposa do Jackson, da Igreja Vintage, são membros da igreja deles. E eu botei a fotinho, é da menina mesmo, tá? Não é uma foto da imagem, é dessa bebezinha mesmo, que é a Elisa, o nome dessa bebê. E eu vou ler como que é o relato desse testemunho, tá? Conheça, então, agora a história da Elisandra, que é a mãe, e da doce Elisa, minhas irmãs em Cristo, que tem muito a nos ensinar. A morte, a mãe escreveu, tirou a Elisa de nós, mas Jesus já venceu a morte. No dia 11/6 de 2021, com 24 semanas, descobrimos que a nossa filha tinha acrania,
Foi aí que tudo começou. Aos poucos, fomos entendendo o propósito de Deus, em meio ao caos e ao desespero. Ali o Senhor estava cuidando de tudo. Curtimos a gestação com muito amor e cuidado. Os médicos diziam que a Elisa sobreviveria apenas 3 dias de vida. Para algumas pessoas, seria normal eu abortar, ou eu tirar a vida da minha filha, porque, afinal, eu tinha esse direito, pela lei dos homens. Mas como eu sirvo um Deus que é o autor da vida, que direito eu teria de matar aquilo que ele criou? A Elisa nasceu no dia 25/9 de 2021, com 2,920 kg e 45 centímetros. Tão linda, parecia uma boneca. Aí tu imagina se eu tivesse tirado a vidinha dela. Eu não veria essa boneca tão linda. Deixa eu pegar outra. Aí, então, ela viveria 3 dias entubada e estaria num estado vegetativo. Mas eu não me importava. Eu só queria viver esses 3 dias com ela e com Deus, todo misericordioso. Ele permitiu que eu vivesse 9 dias. E ela respirando 99% no ambiente. Foram 9 dias lindos. No quartinho que ela ficava ali, se fazia presente o Espírito Santo, um lugar que era só alegria. Vocês lembram que a Elisa ia ficar vegetativa? Pois bem, a minha filha sorriu, ela chorou, ela mamou, e foi o leito materno, fez suas necessidades sem falar. Ela até sentia cócegas. Cada minuto e hora era único. Mas como tudo que Deus fez é muito bom, os médicos não sabiam nos explicar tudo o que ela estava fazendo. Já dizia a médica, a Elisa veio para abrir os nossos olhos. Eu dizia para os médicos que, através da Elisa, Jesus estava abrindo os olhos dela. Então chegou o dia mais triste e desesperador da minha vida. Recebemos a notícia da morte da nossa filha. Aprove o Senhor recolher essa menina. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Passar o luto ao lado de Jesus, o fardo se torna mais leve, a dor, a saudade ficam, mas ela continua nos sustentando. Quando cheguei no enterro da Elisa, eu vi uma multidão. E não era só familiares, eu vi o corpo de Cristo reunido. E eu vi Jesus em cada rosto dos meus irmãos. Você me pergunta se eu me arrependo de não ter tirado ou matado a minha filha? E eu te respondo que com Jesus eu passaria tudo de novo. Sabe por quê? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em Romanos 8:28. A morte tirou a Elisa de nós, mas Jesus arrancou a Elisa dos braços da morte. Jesus venceu a morte. A morte não pertence. Em Cristo só nos resta a vida eterna. A minha filha está nos braços de Jesus. Tem alegria maior de saber que seu filho está do lado do Salvador? Elisandra Rangel Sandini. Então, irmãs, eu quis trazer, porque eu já chorei um monte lendo isso aqui, eu já tinha chorado e a gente lê e eu fico pensando, Deus é o autor da vida. É tão cruel o que o ser humano pode fazer sem Deus. É tão cruel saber que as pessoas podem fazer isso, né? Mas o que esperar de um mundo que não ama Deus? De um mundo que não quer Jesus, né? Então, é isso que a gente espera. E eu achei tão lindo o quanto Deus deve ter dado força para esse casal enfrentar tudo isso, né? Porque eu imagino o quanto tenha sido difícil. Então, agora aqui, já estou quase encerrando, o próximo slide diz, então, a nossa Constituição é maior que a Bíblia? A resposta é não, irmãs. Então, a gente vê que o aborto por estupro, ou em casos de bebês anencefálicos, é permitido em lei. Mas isso não quer dizer e não significa que o cristão concorde com essa lei. Então, se o aborto tiver que ser feito porque a mãe está comprovadamente em risco de vida, o mal menor, pois haverá consolo, ainda que o seu filho tenha que morrer. Então, a gente vê que Deus é maior que a lei, Deus é maior que tudo. E no próximo slide, a gente vai ver que, claro, aqui no Brasil, né, a maioria dos brasileiros é contra a descriminalização do aborto, aponta a pesquisa,
que diz, né, que ainda assim o Brasil é um país conservador, ainda defende a vida, mas isso pode mudar, irmãos. Nós cristãos, nós defendemos a vida. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E no próximo slide ali, então, eu botei os documentários. Tem um documentário ali que é o primeiro, que é em inglês também, eu não sei falar esses inglês aí. Blonde Money, não sei se é assim que fala. Tem no YouTube, tá? Vai trazer toda a história desse aborto legalizado, história de mulheres que abortaram, sobre as clínicas, sobre donas de clínicas que falam também sobre as crueldades, a forma com que é também a falta de higiene desses lugares, conta os testemunhos de mulheres que morreram, de quanto é sofrido e horrível, que não é as maravilhas que muitas feministas defendem. Depois, para quem tem o Brasil Paralelo, tem também um documentário, que é uma live, que vai trazer também relatos de pessoas que iriam ser abortadas e não foram. É muito, muito legal também. Tem o documentário da Netflix, que, na verdade, vai trazer o caso, esse Roe versus Wade. Então, vai trazer os direitos das mulheres dos Estados Unidos. Vai trazer os pró-vida defendendo e os no caso, os pró-escolha e os pró-aborto. Vai trazer o relato dos dois lados e um pouco dessa história desse... E eu coloquei ali, que eu acabei tirando aqui, que é aquele do cantinho, que é o grito silencioso, que fala do médico, que ele era a favor de aborto, e aí ele mostra, que é o mais conhecido, até de repente vocês já ouviram falar, ele mostra no ultrassom a criança sendo abortada, que foi o que fez com que ele mudasse de ideia sobre o aborto e sobre os estudos dos fetos, né? E depois ele veio a se converter. Então, é bem interessante, esse é bem legal para assistir. Depois eu vou colocar no grupo para vocês não esquecerem. E o próximo slide é os livros que, se vocês quiserem ler sobre o assunto, que é esses dois que eu sempre trago aqui, que é vai falar sobre o feminismo, mas vai ter um capítulo só sobre aborto. É bem legal as questões históricas e as defesas, né? Depois tem um outro ali que eu tenho em PDF, que, se vocês quiserem, que é Os Cristãos e as Questões Éticas, que não vai tratar só sobre o aborto, mas em outras também assuntos. E o do Cantinho de Cá, que eu não tenho, que está na minha lista para comprar, que é Contra o Aborto, que também é bem interessante. Eu li uns trechos de graça, que às vezes dá essa opção lá para a gente ler, e eu achei muito bom também, recomendo. Então, irmãs, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Eu não ia poder me aprofundar muito no assunto, porque é muita coisa, mas deixei todos esses documentários e livros para quem quiser estudar e ouvir sobre o assunto. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira mencionar, alguma experiência para compartilhar? Alguém que passou por alguma situação? No início, a Dani comentou, né, testemunhou de uma pessoa que quis abortar e que a filha veio, essa que seria abortada, não abortou e veio a se converter. Foi um propósito de Deus. E também a Raquel, que passou por uma situação que também foi falado para abortar e ela não quis, depois veio natural, né? Então, a gente vê que muitas coisas podem acontecer ao longo da nossa caminhada e nós podemos nos fortalecer, nos ajudar e ajudar os outros até que não conheçam a Jesus. Vamos nos colocar de pé, então?
Sim. Sim. Sim, o povo é muito manipulado porque não tem conhecimento, né? Amém. Amém. Sim. É porque foi muita coisa, assim, manipulou muito, né? E todo esse sofrimento que essa menina. Foi um assassinato, a gente sabe, né? Agora só basta saber se ela vai ter recursos para esses criminosos eles pagarem pelo que eles fizeram, né? Ah, Dani, tu faz essa oração final para nós? Faz essa oração. Só nos resta agradecer a Deus, né, porque por tudo que ouvimos aqui, que foi uma bênção para nossa vida poder ter esse conhecimento, né, um pouco mais assim de tanta coisa importante que a Edna nos trouxe aqui, que a gente possa continuar, né, anunciando assim a verdade do Evangelho, lutando pela vida, e se posicionando, né, com certeza, com clareza, que às vezes não seja só aquele é pecado, pronto, porque alguém disse que nós possamos ter certeza do que nós estamos falando, possamos conferir nas Escrituras. A melhor coisa que tem é nós lutar pela fé, mas com conhecimento, né? Com a certeza daquilo que nós estamos falando. Porque senão qualquer um vai chegar ali e nos dar meia dúzia de argumento e aquilo que a gente pensava que sabia, a gente, na verdade, não tem nem como firmar, né? A nossa posição. Mas que nós possamos nos posicionar, né? A favor da Escritura, conhecer cada vez mais aquilo que a gente possa defender os nossos princípios, né? Oramos a Deus, então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te bendizemos esta noite por tua misericórdia, por tua bondade, pelo teu cuidado, por esta oportunidade que tu nos deu de estar aqui na tua casa tratando assuntos tão importantes, Senhor, não somente para nós, como para nossos filhos, nossos netos, para a nossa sociedade, para as pessoas que nos cercam. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos tem capacitado, tem nos munido nessa noite de informação, Senhor. Que nós possamos utilizar isso em prol do teu reino, para o crescimento do teu reino, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ser mulheres valentes, mulheres firmes, convictas na fé, Senhor. Que não sejamos facilmente enganadas pelos ditames deste mundo, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração alicerçado em Ti, que a nossa consciência, Senhor, que venhamos estar firmes em Ti, nos Teus propósitos, nas Tuas palavras, Senhor. Te pedimos que a Tua misericórdia, que a Tua graça siga com cada uma de nós nesta noite, abençoando, guardando e livrando de todo mal. Nos livra, Senhor, nós precisamos de Ti, nós contamos, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua graça, com a Tua bondade. Nós clamamos a Ti nessa noite porque nós cremos que Tu és Deus Todo-Poderoso, que luta por nós, que nos defende, Senhor. Nós pedimos que a Tua misericórdia seja sobre nós esta noite, em nome de Jesus. Amém.